Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a crise do neoliberalismo progressista. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a partir do dia 13 de janeiro começa a dinâmica de portal de notícias aqui no nosso canal, comandado pelo grande Mauro Lopes. Não perca. Camaradas, note. A vitória do Donald Trump nos Estados Unidos e o próprio crescimento da extrema-direita neofascista na Europa está no âmbito da crise capitalista global, provocando um fenômeno que a gente precisa prestar atenção, que é a morte do neoliberalismo progressista. Vamos lá. E aqui é muito importante fazer um debate teórico preciso, porque há muita besteira, muita lixo, muita merda dita sobre o tema. O neoliberalismo, consolidado globalmente a partir dos anos 80, ele tem, a partir dos anos 90, uma leve inflexão. Surge um braço do que se chama de neoliberalismo progressista ou social liberalismo. Então, a lógica básica é o seguinte: mantém todas as premissas das contra-reformas neoliberais e, por consequência, mantém-se intocado o sistema capitalista, mas se apela para uma retórica de diversidade, de inclusão social, de proteção de mulheres, de população negra, um pouco mais à frente LGBTs, minorias nacionais e por aí vai. Quem debateu isso brilhantemente foi o professor Rodrigo Castelo, no livro dele Social Liberalismo, Auge e Crise da Supremacia Burguesa. Acho que esse o título, foi publicado pela Expressão Popular como um livro, coloca aí na tela, Maxwell. Mas quem não achar o livro da Expressão Popular, isso é uma tese de doutorado, né? Então assim, é só procurar a tese de doutorado do Rodrigo Castelo, que se não me engano, acho que ele defendeu na UFRJ, não tenho certeza. Vocês acham a tese de doutorado dele fácil e leiam o livro dele, vale muito a pena. É muito bom mesmo. E aí, foi colocado esse neoliberalismo progressista, que, assim, gente, no Brasil, nos últimos anos, se desenvolveu um debate tosco sobre isso, né? Identitarismo, não sei o quê. Vejam, nada mais é do que uma leitura liberal burguesa da questão racial, da questão da mulher, da questão do meio ambiente, da questão LGBT e por aí vai. Não existe novidade nenhuma. É sempre uma possibilidade histórica posta, movimentos sociais, pautas de reivindicação e por aí vai, serem hegemonizados por um programa liberal. Há aqui no Brasil uma confusão que iguala, por exemplo, luta antirracista com identitarismo. Recentemente, estava vendo o canal de um youtuber cirista, aí tinha lá o comentário, né? Vou ver se até procuro esse comentário para colocar na tela e mando para Maxwell. Garanto não, mas vou ver. Que dizia assim: Jones é identitário, algo nesse sentido. A pesquisa de doutorado dele é sobre questão identitária, sobre movimento negro. Então a pessoa acha que ser identitário é falar de raça. Falou de raça é identitário. Isso é uma visão tosca, reacionária e conservadora da questão das opressões, né? Há uma leitura crítica, revolucionária, anticapitalista, da luta contra as opressões. Há uma leitura reformista, né? Uma leitura reformista do combate às opressões, e há uma leitura liberal pós-moderna, em que algumas pessoas chamam de identitária, só que iguala o que se chama de identitarismo com a questão racial em si, com a questão da opressão contra a mulher, a opressão do gênero e sexualidade e por aí vai. Nos Estados Unidos, com a vitória do Trump, está acontecendo um realinhamento do bloco ideológico dominante, do bloco no poder, em que está sendo deixado de lado o neoliberalismo progressista. A Suprema Corte dos Estados Unidos considerou inconstitucional ações afirmativas, né? Então já colocou a nível de aparelho do Estado uma barreira nisso. Agora, vários grandes brancos estão saindo da aliança em defesa do clima, pela emissão zero de carbono e tal. Saiu, eu disse agora que o JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, vai desistir do discurso liberal pró-ambiental, e várias empresas, né, como McDonald's, Walmart, John Deere, não sei se é assim que pronuncia o nome desta porra, e Harley Davidson anunciaram o fim de sua política de diversidade, equidade e inclusão. Ainda tem um anúncio da Meta, né, que vai parar com a checagem e tal. O anúncio da Meta a gente vai debater à parte. Então há todo um realinhamento no centro do capitalismo nos Estados Unidos, mas também na Europa Ocidental, de pôr fim ao neoliberalismo progressista, né? Então vejam, este momento histórico abre uma reflexão, uma demanda de reflexão, que é:
vamos lá. Primeira coisa, qual foi o resultado do neoliberalismo progressista? Ele diminuiu o racismo, diminuiu o machismo, diminuiu a LGBTfobia, diminuiu, não é o caso do Brasil hoje, né? Mas assim, há alguns países que têm um problema central de xenofobia e de opressão contra minorias nacionais. Diminuiu a xenofobia e a opressão contra minorias nacionais? Eu respondo para vocês, não, 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 não e não. Eu expliquei isso em detalhes num dos meus livros mais recentes, A Negação do Brasil Negro, né? Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra de Guerreiro Ramos. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. No último capítulo do livro eu faço um debate sobre isso, mostrando o seguinte: o que o neoliberalismo progressista conseguiu foi duas coisas, né? Uma mais importante até que a outra. De um ponto de vista cultural, houve sim avanços em termos de grau de liberdade comportamental, no sentido de que hoje é mais comum, por exemplo, você ter casais LGBTs andando na rua e isso ser aceito. É mais comum, isso em vários países, né? É mais comum, por exemplo, a mulher exercer práticas de liberdade sexual que por muitas décadas foram negadas à mulher e só franqueadas ao homem. Hoje é mais comum, por exemplo, pessoas negras não terem vergonha do seu cabelo crespo e não quererem alisar o seu cabelo. É curioso como isso circulou tanto. Minha mãe, que é uma senhora, né, de seus 60 anos e tal, minha mãe deixou de alisar o cabelo. E aí não foi trabalho meu não, viu? Foi que é isso, vendo as novelas, vendo os bagulho aí e tal. Minha mãe, que sempre alisou o cabelo como a maioria das pessoas negras de periferia, chegou uma hora que ela decidiu parar de alisar o cabelo e assumir o cabelo crespo dela. E se sentir bem com isso. Então teve elementos simbólicos, a identificação, com alguma importância e que não são desprezíveis, sabe? Não são desprezíveis. Faz muita diferença, por exemplo, o fato de que em grandes centros urbanos, atenção, isso não é generalizado, o Brasil, por exemplo, é muito grande, mas, por exemplo, em grandes centros urbanos, hoje é menos comum do que era 30 anos atrás a ideia de que a mulher, por exemplo, vai perder a virgindade porque perder a virgindade ela vai ser expulsa de casa, vai ser espancada pela mãe ou pelo pai. Isso é um avanço importante. Perfeito. Então, do ponto de vista imagético, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de costumes, tem avanços interessantes. Por outro lado, do ponto de vista socioeconômico, isso não significou avanço nenhum para as maiorias. Pelo contrário, ao mesmo tempo que, por exemplo, na indústria cultural, cada vez mais se fala de empoderamento feminino, de emancipação da mulher, os serviços de creche estão cada vez mais precários, por exemplo. Do ponto de vista socioeconômico, o que esse neoliberalismo progressista produziu foi basicamente aumentar as condições de competitividade para alguns grupos ascenderem à condição de classe média. Ponto. Não mudando substancialmente a realidade socioeconômica da maioria do grupo oprimido. Então a população negra, trabalhadora no Brasil, continua pobre como sempre, fodida como sempre, precarizada como sempre, com trabalhos ruins como sempre e com empregos ruins como sempre, né? Desde o surgimento do capitalismo dependente brasileiro. O que aconteceu foi ser mais comum em alguns ambientes sociais, em algumas profissões, em alguns espaços, você também vê algumas pessoas negras em posições minoritárias. Mas o grosso da população negra não mudou de situação no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo canto, perfeito? Então esse é o balanço socioeconômico. Agora, as empresas elas estão dizendo, vamos acabar com a política de diversidade, né? O que é que isso mostra? Primeiro, poder político. Você esqueceu disso, né? Quando você apela para a empresa fazer campanha de diversidade, você está dizendo que aquela empresa privada tem o poder de organizar, e aí pensando as empresas como um todo, a economia, a divisão social do trabalho e, portanto, a distribuição dos agentes de produção nessa divisão social do trabalho. Então, quando você apela para a representatividade de uma empresa, você está dizendo assim, o poder privado é seu. Eu, por favor, gostaria que você fizesse uma gracinha para mim. Agora, as empresas decidiram acabar. E aí, vai acontecer o quê? Nada. Vai ter campanha de boicote, vai ter crítica na internet, não vai acontecer nada. Então você vê os limites do que é a tal inclusão social no mercado capitalista. Porque um mercado com inclusão ou sem inclusão, ele continua capitalista. O que significa capitalista? Significa que a organização da reprodução da vida está nas mãos privadas, franqueado ao interesse do lucro. E aí, meu querido, no capitalismo a coisa funciona mais ou menos assim, né? Hay governo,
sou a favor, né? Tem governo, eu sou a favor. Então os caras viram assim, aí bicho, ó, vai dar mais futuro aqui, nos novos ventos da política estadunidense, a gente acabar com esse negócio de diversidade e se aliar com o discurso da extrema-direita. Eles vão fazer e acabou, né? Vão fazer e acabou. Então assim, poder político. Poder político. Outra coisa muito interessante que a gente precisa pensar é que governo e poder são coisas diferentes. Aumentar a representatividade no governo não significa mudar em absolutamente nada a prática de reprodução e gestão do poder político. Então, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a gente tem, nos Estados Unidos há bem mais tempo, né, gente? A gente tem anos de demanda por representatividade no aparato do Estado. Isso significou melhoras substantivas para as mulheres, para a população negra, LGBT, minorias nacionais, povos indígenas e por aí vai? Eu acho que não. Claro que algumas melhoras têm, algumas políticas públicas têm e tal, etc, etc. Mas assim, do ponto de vista de condições estruturais, a coisa permanece igual. Permanece igual. E em muitos aspectos pior. Porque assim, vamos lembrar que, por exemplo, neste momento no Brasil, nos anos recentes, a situação para a população negra, por exemplo, em termos de emprego, está piorando. Por quê? Empregos cada vez mais precários. Então, assim, 40% da força do trabalho está na informalidade. Se você for pegar a segmentação racial desse número, está falando majoritariamente de trabalhadores e trabalhadoras negros e negras. Então, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental foram centro de difusão desse neoliberalismo progressista, a tendência de reversão na Europa e agora com peso avassalador nos Estados Unidos vai fazer com que haja um movimento cada vez mais forte globalmente de reverter o incentivo a essas políticas de neoliberalismo progressista. E isso vai ter impacto no Brasil, vai ter um impacto gigantesco no Brasil. A questão que se coloca é, o movimento negro brasileiro, só ficando neste exemplo, a gente pode estender para outros movimentos de luta contra as opressões, ele é hegemonizado majoritariamente para uma leitura liberal pós-moderna da política e muito preso ao horizonte do neoliberalismo progressista. É buscar representatividade no mercado capitalista e no Estado burguês. E agora, em que há uma tendência global de fechar essa possibilidade de política, porque isso nem é política no sentido forte do termo, né? Mas enfim, aí a gente vai ter que colocar alguma coisa no lugar, né? Eu acho que se abre um momento histórico, e não é que é bom, não se trata de quanto pior, melhor. Não, é que é as contradições da realidade. A realidade colocou essa contradição, o que abre possibilidades de novas respostas aos desafios que estão colocados, né? Me parece que abre a possibilidade de fortalecer uma estratégia crítica e revolucionária no movimento de luta contra as opressões, né? E falando em particular do movimento negro. Isso passa por algumas coisas, né? Isso passa para o movimento negro deixar de ser um movimento majoritariamente de classe média, que é pautar melhoras de competitividade no mercado capitalista. Isso passa por uma revisão dos marcos teóricos e passa fundamentalmente por um encontro com a crítica da economia política. No Brasil, se consolidou uma visão que é mais ou menos assim. Tem um debate, por exemplo, sobre a Petrobras, né? O movimento negro não tem nada que dizer sobre a Petrobras. O movimento negro tem o que dizer sobre a violência policial. Tem um debate sobre o Banco Central. O movimento negro não tem nada que dizer sobre o Banco Central. Ele tem o que dizer sobre a questão do encarceramento em massa. É lógico que a gente precisa dar respostas políticas a processos de violência do Estado burguês que estão nos matando e nos prendendo. Tudo certo. Dito isto, se criou uma visão que, no Brasil, o movimento negro ele se ocupa de reduzir a violência estatal e privada contra a população negra e pautar políticas públicas que, no geral, são muito limitadas para garantir a chamada maior igualdade de oportunidades para pessoas negras. E os grandes debates da sociedade brasileira, da luta de classes, a questão agrária, a questão da reforma urbana, o papel do Banco Central, a dependência, o imperialismo, a ausência de um sistema nacional de inovação, a concentração de poder político nas oligarquias locais, toda a burguesia interna e do imperialismo, a questão militar, isso é descolado de um debate sobre a questão racial. Então há um olhar muito hiperparticularista e fragmentado da questão racial. Já debati aqui com vocês várias vezes no canal que para mim não dá para debater racismo no Brasil e a não existência de reparação ao fim da abolição sem um debate sobre a questão da terra, reforma urbana e reforma agrária. O principal fator de estruturação das desigualdades sociais no Brasil, as desigualdades socio-raciais, não foi a falta de educação.
Porque, inclusive, até os membros da classe dominante, boa parte deles não tinham ensino formal, né? A grande questão de estruturação das desigualdades socio-raciais no Brasil no pós-abolição foi a questão da terra, a negação da reforma agrária, do direito à terra. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade aqui de, com essa crise de espaço teórico, de espaço político e, inclusive, de financiamento, diga-se de passagem, que aí vem um elemento importante, né? Muito da força dos movimentos liberais pós-modernos na questão das opressões vem também de financiamento, né? Rege o financiamento de fora, de ONGs, de empresas e de financiamento nacional também. A tendência de médio e longo prazo é esse financiamento diminuir, né? Então, o McDonald's, por exemplo, anunciou que não vai mais promover política de diversidade nos Estados Unidos. Isso significa que dificilmente o McDonald's vai continuar promovendo, financiando políticas de diversidade, por exemplo, na América Latina. Então, vai reduzir o dinheiro. Então, vai abrir novas condições de disputa teórico-política. Aí vem a questão. Eu espero que os marxistas tomem a sério um debate sobre as opressões e não fiquem, feito tem alguns marxistas aí toscos, chamando tudo de identitarismo e pós-moderno, como se não existisse no Brasil uma questão racial, uma questão de opressão da mulher, uma questão de gênero e sexualidade, percebe? É assim, eu espero de verdade, porque esse é o momento que a gente pode colocar com peso de massas e solidez teórica e política uma alternativa, por exemplo, ao que eu chamo do antirracismo de mercado. Essa estratégia política de combate ao racismo deu errado, faliu, e a gente precisa construir outra estratégia política. Essa outra estratégia política passa por um debate crítico ao capitalismo, considerando que o enfrentamento ao racismo tem que estar conjugado com o poder da classe dominante interna e do imperialismo e o próprio enfrentamento ao capitalismo, em última instância, e a sua fase neoliberal no imediato. É possível fazer isso. Agora, isso demanda algumas coisas. Primeiro, isso demanda começar a estudar as coisas a sério, né? Parar de ficar bravateando, feito gente aí que fica chamando tudo de identitarismo e reivindicando Guerreiro Ramos, quando Guerreiro Ramos, por exemplo, no debate sobre raça e classe no Brasil, uma leitura bastante antimarxista e muito alinhada do que é a leitura de movimentos negros liberais, né? Então, assim, fazer um debate sério, se aprofundar teoricamente, dar alternativa teórica e organizativa para as pessoas que estão em movimentos contra as opressões que são liberais terem onde se organizar e lutar. Por quê? E aí eu caminho para a conclusão. Veja, gente, não basta só ter uma teoria acertada. Vou dar um exemplo para vocês básico do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma porrada de movimentos de familiares que foram vítimas de violência, majoritariamente mulheres, né? Que estão lutando para justiça, por punição, para evitar que se repita quando um filho, um esposo, um irmão, um tio, um pai é assassinado. Perfeito. Veja, é importante criticar os limites liberais, institucionalistas e muito onguistas, né? Muito ongueiros desses movimentos? Sim. Beleza, tamo junto na crítica. Agora, é preciso também dar alternativa, né? Porque assim, imagine, é muito fácil chegar e dizer assim, movimento X de mulheres que os seus filhos, por exemplo, foram assassinados pela polícia, recebe financiamento da ONG W. É uma bosta. Não, é uma bosta. Vamos chegar junto, oferecer uma alternativa, dar suporte jurídico, dar suporte psicológico, ajudar na organização, fazer os corres, para não precisar mais da ONG W, porque assim você faz a crítica e a crítica tem consequência prática. A crítica teórica ela é fundamental, mas ela precisa ter consequência prática, porque senão você fica de um pedestal. Não, movimento aí, ele recebe dinheiro de ONG, de banco, o Itaú, por exemplo, faz um bocado de coisa dessa. Eu acho que tem que criticar duramente, mas tem que criticar e dar alternativa. Porque, assim, as pessoas vão se organizar de alguma forma ou de outra, né? De maneira mais eficiente ou menos eficiente, de maneira mais liberal ou menos liberal. Assim, não existe um 100% de vácuo tecido organizativo, nunca, em hipótese nenhuma. A classe trabalhadora pode estar mais organizada, menos organizada, o tecido organizativo pode ter mais densidade, menos densidade, mas assim, as pessoas vão se organizar. E aí podem se organizar, inclusive, até não conscientemente, do ponto de vista político. Então, quem está em igrejas evangélicas, grosso modo, está organizado politicamente. Pode não estar consciente disso, mas assim, está organizado. Perfeito? Então, assim, a gente tem que dar prioridade para conquistar e reorganizar os movimentos de luta contra as opressões
numa perspectiva de que nessa nova quadra histórica, e que é um reposicionamento da burguesia estadunidense que vai cada vez mais deixar de colocar peso no fortalecimento do neoliberalismo progressista, a gente conseguir ter condições melhores de enfrentar o antirracismo de mercado, o feminismo liberal, o feminismo empresarial, as compreensões, né, da questão LGBT ligadas a uma leitura de Pink Money, que reduzem a questão muito mais a uma dimensão liberal, também de classe média e por aí vai. Então tem uma oportunidade histórica aqui colocada. Ela vai precisar, para ser aproveitada, de fundamentação teórica sólida, e ela vai precisar também de organização política e resposta prática, sabe? Então vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Eu já citei meu mais recente livro, A Negação do Brasil Negro, no Imperialismo e Dependência, na obra de Guerreiro Ramos. Eu também lancei o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, o Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, vai botando aí na tela, Maxwell, e o Pátria Socialista, ou Morte e o Marxismo Latino-Americano e Caribenho. Esses 4 livros eles conformam um debate sobre a questão negra desde uma perspectiva marxista e revolucionária, buscando fazer o combate às visões liberal pós-moderna da questão racial, né? Não só no Brasil, como inclusive nos Estados Unidos, né? O livro Raça, Classe e Revolução, como o título diz, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. Então acho que é um começo a gente fazer com que circule cada vez mais essa literatura crítica e dentro da desgraça que é o fortalecimento da extrema-direita no mundo, a gente saber ter sagacidade tática para fortalecer as perspectivas crítico e revolucionárias de enfrentamento das opressões. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.